A gente falando de planejamento, né? Tudo parte de um planejamento, não tem como, né? Ainda mais com relação a dinheiro, que ele não leva desaforo. Então, se não planejar, não vai rolar. Aí, depois que a gente fez esse diagnóstico que você sugeriu, coloca tudo no papel, faz uma planilha, vê quais são os seus gastos fixos, o que você precisa provisionar para gastar logo mais. A gente precisa lembrar dessas contas do começo do ano, né? Exatamente. IPTU, IPVA para quem tem carro, como você disse. Algumas delas permitem um parcelamento ao longo do ano. Sim. Outras, se de repente no seu diagnóstico você viu que sobrou um dinheirinho, vale a pena pagar à vista ou esse desconto não compensa? Eu acho o ponto não é você olhar a porcentagem do desconto, e sim se eu pagar à vista, eu vou deixar de pagar outras contas? Esse é o raciocínio. A linha de raciocínio é sempre essa. Tá. Porque o desconto é de 9% para quem pagou à vista o IPVA. E se você parcelar, você vai pagar 5%. Com desconto, se você pagar na data. Você olha e fala, não é muito. Mas No IPTU é 3%, o IPTU é 3% Pouco, do valor né? venal do imóvel. Né? Tá. Aliás, perdão. Do valor o desconto. do imposto. Isso. Então, qual que é o grande ponto? É você olhar. Olhar é se isso vai fazer falta para eu pagar as outras contas. Ok, economizei R$100, mas esses R$100 em janeiro, onde eu tenho que fazer a matrícula, comprar caderno, material escolar, vai fazer muita diferença. Essa é a linha de raciocínio que as pessoas têm que analisar, não olhar o desconto. Então, na hora de fazer esse planejamento do ano, você vai precisar colocar, claro, o valor da parcela. Exatamente. Que você está colocando ali, inclusive, no caso, o IPTU. Exatamente. Tem Né? que colocar bonitinho com a parcela fixa, que é o gasto que você já sabe que você vai ter. Agora, essas contas em atraso, que a gente muitas vezes tem, né? As famosas dívidas, elas devem ser colocadas como prioridade? Olha, todo mundo fala assim, você tem que pagar as contas que tem o maior juros. Você vai escutar e você vai jogar no Google, isso é a primeira dica que todo mundo dá. Eu vou falar, não é bem assim. Por quê? Você tem que pagar, a linha de raciocínio que você deve ter, você tem que, o que é essencial? Esse é o primeiro. Então, por exemplo, se a sua conta de luz e a sua conta de água está atrasada, eu sugiro você pagar a conta de luz e de água, não pagar o cartão de crédito. Por quê? Porque sem luz e sem água eu não consigo tomar um banho, tá limpo para ir trabalhar e produzir. Então, ao meu ver, é muito interessante você olhar as dívidas que possuem maior quantidade, a porcentagem de juros, mas não necessariamente essa é a essencial. Tá. Então, esse é o primeiro ponto. Depois disso, paguei o que é essencial, vou olhar para as dívidas que eu tenho, aí sim, o que eu olho primeiro? As dívidas que têm maior juros. Então, cartão de crédito, cheque especial, financiamento. Aí a gente começa a olhar qual é a porcentagem de juros pelo atraso. E aí sim a gente começa a negociar. Mas nem sempre também, quando você está com dívida, você tem que sair desesperadamente para ir renegociar essas dívidas. Porque quando você está emocionalmente abalada, você aceita qualquer coisa. E isso é o maior problema que eu tenho. Isso é uma pressão emocional. Exatamente. Que a gente mesmo faz porque quer liquidar esse problema. Exatamente. E essa pressão emocional é inimiga de um bom negócio. Falou Não absolutamente tudo. É isso que acontece. Aí as pessoas chegam pro gerente e falam, eu preciso renegociar. Minha dívida é tal. Aí nem olha a porcentagem dos juros, porque você está fazendo um novo contrato, tá? Sim. Você está renegociando, mas ele está colocando um novo juros. Mais juros, é juros sobre juros. Exatamente. Então, você acaba nem negociando, porque você vai olhar para a parcela, você vai olhar com aquela sensação, eu só tenho o meu nome. Tem muita pessoa, eu só tenho o meu nome, doutor, eu preciso limpar o meu nome. Então, eu preciso negociar. E eu falo, calma, não é bem assim. A gente vai chegar no gerente, a gente vai conversar, vai olhar qual é a taxa de juros que você está aplicando, qual é o custo efetivo do contrato, em quantas parcelas. Aí, você vai anotar essas perguntinhas, gente. Fez essa perguntinha, qual que era a taxa de custo do efetivo do meu contrato anterior, a taxa de juros e as parcelas. E o número de parcelas. Aí você vai olhar o valor total que você pagaria, se você tivesse pagado esse primeiro contrato, e agora o valor total que você vai pagar dessa renegociação, para ver se vale a pena pagar. Porque senão, o que eu sempre sugiro? Vamos dar uma olhadinha nos outros bancos, ver se a gente consegue fazer a portabilidade dessa dívida com o quê? Com a negociação da taxa de juros. Por isso, quando você está desesperado e emocionalmente abalado, você não consegue negociar com o banco. Você está vulnerável. E fora que é a pressão, né? Ah, eu estou devendo, o gerente está lá, poxa, por favor, você vai me prejudicar se você ficar com a conta aberta, não sei. E começa a te
te falar que, na realidade, isso vai te prejudicar, que você pode sofrer penhora, que não sei. Só que aí você para de pensar e fecha qualquer coisa. Essa história de gerente amigo, gente, na boa, rola não. Tem Eles que são tomar amigos cuidado. do emprego deles. Exatamente. São metas que ele tem que do cumprir. banco, né? Então, na verdade, tem que estar com o olho muito aberto nessa questão para não entrar, por exemplo, minha dívida é de 150 por mês. Mas ele está me oferecendo aqui 120 cabe. Mas em vez de mais 10 parcelas, você tem mais 30 parcelas. Aí no final, trocando em miúdos, né? No final a pessoa vai pagar muito mais, o juro é absurdo. Quando você soma tudo que você vai pagar, você está pagando 3 vezes aquele contrato anterior. E é o que sempre acontece. E aí as pessoas vêm com a seguinte pergunta: não é taxa abusiva? Isso não é juros abusivos, doutora? Eles não me enganaram? E eu vou falar, não. Na realidade, você... Tava tudo ali, você que não viu. Você que não leu. Então, eu sempre oriento. Você vai fazer algum empréstimo, não importa qual empréstimo, gente. Pega o contrato, leva para um advogado. Por quê? Eu vou te falar, eu vou explicar o motivo. Que as pessoas, mas eu vou pagar para alguém ler para mim? Todo mundo sabe ler, presume-se. Mas entender o que está escrito ali é outra coisa. E quando você sabe as consequências daquele contrato, se você parar de pagar... Se você não assina. Ou você não assina, ou você faz o quê? Peraí, eu tenho conhecimento, eu já sei a consequência. Então você não toma aquele baque. O que eu mais escuto são pessoas que compram casa, alienação fiduciária. Mas eu não sabia. E aí, em 3 meses, perde a casa. Então, gente, sempre que estiver contratando, fazendo um empréstimo, procure um advogado para ler esse contrato para não ter nenhum tipo de surpresa. Então, olha, vou deixar inclusive o contato da Bruna, que é uma fera nesse assunto, viu, gente? Que sempre nos ajuda, quer entender um pouco mais sobre essas questões, principalmente renegociação de dívida, que pode ser uma armadilha, muitas vezes, normalmente é, né? Então, pode fazer contato através aqui do @Kuzumoto-Advogados, @Kuzumoto-Advogados lá no Insta. Pode seguir, chama lá no direct messenger para conversar que você responde, né, linda? Doutora Bruna Kuzumoto, advogada, obrigada mais uma vez, linda. Até a próxima, viu? Obrigada. Ótimo dia para você.